E aí galera, no vídeo de hoje aqui vou resenhar uma história bem bacana dos X-Men, uma saga fechadinha aí, mas isso vai ser após a vinheta. E aí pessoal, tranquilos, tranquilas? Como eu tinha dito galera, esse quadro aqui vai ser um quadro de X-resenhas, tá? E eu vou apenas usar esse quadro para fazer resenhas de histórias dos X-Men, tá? Em qualquer vínculo aí de histórias dos mutantes, eu vou trazer nessa playlist aqui. E para começar, galera, esse quadro da X-resenhas, eu trouxe uma saga que ela foi lançada pela Panini na época inicial, mais ou menos, quando a Panini pegou os quadrinhos aqui no Brasil e começou a lançá-los aqui, tá? Eles, no caso, a Panini substituiu a Editora Abril. E essa história que eu trago para vocês aqui é o arco, a saga Amanhecer Violento, pessoal, que ela foi lançada quando a editora Panini tava lançando naquele formato magazine, tá? Que é um formato bem interessante, bem legal, acho bacana aí, a página era papel LWC, né, que é uma boa qualidade, né? Nada contra o papel jornal, tá, pessoal? Não é isso que eu quero dizer, mas era um formato bem interessante na época, né? E aqui, galera, essa saga Amanhecer Violento, ela é bacaníssima, tá? Mas ela não foi relançada, não teve republicação. A Salvat não pegou essa saga dos X-Men, que eu acho bem interessante aqui. Então, por causa disso, eu vou começar resenhando aí essa excelente história Amanhecer Violento. Na capa nós temos aqui o Wolverine, o Ciclope, né, aqui Jean. E o que acontece, galera, essa história aqui, ela se passa com o Magneto, ele toma para si o território de Genosha, tá? O Magneto, ele toma para si o território de Genosha. E lá em Genosha, para quem leu aí as sagas de X-Men, oh meu Deus, não dá saga agora, esqueci, cara, me fugiu a memória. Meu Deus do céu, me fugiu a memória. É a saga que tem lá, velho, Genosha, né? E eles transformam, os humanos lá transformam os mutantes em mutoides, que são escravos, né? Programa de extermínio, pronto, isso, programa de extermínio, que foi primeiramente lançado na época da Editora Abril, em formatinho, que acho que saiu em 3 edições, se não me engano, parte 1, parte 2, parte 3, programa de extermínio, e depois a Panini lançou a saga Programa de Extermínio numa edição encadernada, capa cartão, bem bacana. Eu tenho as duas versões, tanto da Abril quanto a da Panini, que é bem legal também. A Panini lançou aí no encadernado, capa cartonada, bem interessante para o Extermínio. Então, nessa saga Programa de Extermínio, você já sabe lá que teve lá, né, os humanos genoshanos, né, eles pegaram os mutantes e transformaram os mutantes em escravos, né, chamados de mutoides, né. Então os mutantes lá em Genosha eram vistos apenas como máquinas de trabalho, né, cara, escravos sem direito nenhum. Não tinha direito à liberdade de pensamento, nada disso. E aí, cara, o que acontece? Também, nessa saga aqui de Amanhecer Violento, nós temos um Magneto, né, cara, realmente determinado a iniciar a guerra aí definitiva e decisiva contra a humanidade, tá? O Magneto aqui, galera, ele toma o controle de Genosha, ele vence todos os humanos, ele também tem ao seu dispor todos os mutoides, né? Os mutoides viram o exército principal do Magneto nessa fase. Ele tinha lá os seus acordes, né? Que o Magneto, na época da saga Atração Fatal, ele tinha lá os seus acordes, que era um grupo que ele tinha específico, né? Assim como o professor Xavier tinha os X-Men, né? Ele tinha os acordes. Mas aqui em Amanhecer Violento, o Magneto tem a seu dispor todo um exército de mutoides que passaram a servi-lo para a causa dele da guerra contra a humanidade, para os mutantes tomarem o poder total, né? Aqui também, galera, é mostrado bem um Ciclope, bem interessante aqui, o Ciclope nessa história, ele tinha há pouco tempo atrás passado por uma fusão com o Apocalipse, né? O Apocalipse tinha meio que se mesclado ao Ciclope, e Ciclope, após isso, ficou um tanto quanto diferenciado em relação ao comportamento. E aqui na história, então, nós temos aqui na capa, nós temos Wolverine e Ciclope, que nessa história aqui, eles estão nos esgotos, né, no subterrâneo de Genosha, na missão de furtivamente resgatar os humanos que estavam presos pelo Magneto, né, os humanos que sobreviveram ao ataque de Magneto lá em Genosha, né, então eles foram lá resgatar esses humanos remanescentes lá, os genoshanos, tá? E aí, durante essa missão dos dois, né, Wolverine, ele narra aqui, nessa parte da história, que ele está desconfiado do Ciclope, que após essa fusão do Ciclope com o Apocalipse, né, com o En-Sabanu, né, ele acha que o Ciclope mudou um pouco o seu comportamento, o seu alinhamento ficou um pouco mais diferenciado, e o Wolverine ficou assim, meio que desconfiado das atitudes, né, e do modus operandi do Ciclope em alguns momentos dessa história aqui.
O que não deixa de ser interessantíssimo, galera, é que realmente o Ciclope, eu acho que a partir dessa história, o Ciclope ele é um pontapé inicial para a mudança do Psyche, que em histórias vindouras dos X-Men, ele vira aquele líder, né, extremamente radical, e passa meio que a substituir um pouco o que o Magneto representava em seu início, né? Um representante dos mutantes que começa realmente a colocar a raça humana em xeque aí, por conta da intolerância que os humanos têm com os mutantes, né? E aí, galera, já é explorado um pouco disso, um Ciclope já um pouco mais frio, um Ciclope mais distanciado, né, de decisões emotivas, ele está muito mais racional agora, e Wolverine está notando esse comportamento aí meio estranho, né? Bem legal isso também, essa história aqui é mostrada, galera. Aqui também temos, vou mostrar aqui algumas páginas para vocês, tá? Da revista. Aqui a história é escrita por Scott Lobdell. Scott Lobdell, ele assume ali os X-Men, né? Muitos roteiros dos X-Men ele assume ali na década de 90, né? Com a saída do Chris Claremont, entre outros autores, né, que passaram bastante tempo aí nos X-Men. O Chris Claremont é a principal referência dos X-Men nos anos 80, né? Por aí. E aí o Scott Lobdell, entre outra equipe, aí começa a assumir os roteiros. O Scott Lobdell, o Fábio Nicieza. E essa história aqui é escrita pelo Scott Lobdell e com desenhos que alternam entre o Lane Franciu, que é um ótimo desenhista, entre outros desenhistas como o Salvador Larroca, que também foi um desenhista muito bom dos X-Men, tá? Então, galera, essa história aqui nós temos a Jean Grey ainda casada com o Ciclope, tá? Eles ainda eram um casal feliz, né? Um casal bastante unido, né? Bem amoroso e tal, aquele amor mútuo todo, né? E a Jean, galera, ela tá aqui com a sua telepatia bastante desenvolvida, né? Muito aguçada, ao mesmo tempo que sua telecinésia tá em baixa, né? Ela tem seus poderes psionicos, a Jean Grey, que tá com o nome de, ela tá usando o nome de Fênix mesmo, né? Ela não é mais Jean Grey nem Garota Marvel apenas, ela é a Fênix mesmo, ela se autodenomina como a Fênix, apesar de não estar possuída pela entidade de Fênix, obviamente. E a Jean Grey, galera, ela está liderando aqui um novo grupo de mutantes, tá? Aquele negócio meio malhação. A Jean Grey, ela tá assumindo o papel que o professor Xavier sempre teve de recrutar outros mutantes, né, galera? Então a Jean Grey já começa a história aqui, ela indo recrutar esses mutantes que estão surgindo. Porque outro detalhe interessante aqui de Amanhecer Violento é como Amanhecer Violento é uma fase do X-Men que vários mutantes estão aparecendo do nada, né? Tá tendo um ressurgimento aí, no caso, ressurgimento não, desculpa, tá tendo um surgimento de vários mutantes no mundo, né? Então tá tendo um crescente de mutantes aí entre a população do planeta Terra, e isso também dá ao Magneto um novo gás para ele querer realmente impor aí a sua guerrilha, né, cara? A sua cruzada pessoal contra a humanidade, tá? Então isso é mais um motivo para o Magneto se empolgar com tudo isso. Além dos mutoides que ele tem em Genosha, ele sabe que vários mutantes aí podem aderir à sua causa. A mesma coisa acontece com os X-Men. Jean Grey, vendo esse surgimento de vários mutantes, ela corre atrás aí para recrutar alguns e fazer uma força-tarefa para ir diretamente em Genosha confrontar o Magneto lá. Porque o que acontece, pessoal? Aqui também é mostrado que o professor Xavier, nessa história, ele está cativo do Magneto em Genosha, né? O professor Xavier está contido, está preso, e ele está meio vegetal, assim, ele está meio no estado vegetativo, porque o Magneto fala aqui, galera, aqui vai conter alguns spoilers, obviamente, tá? Essa resenha aqui que eu vou dar para vocês tem alguns spoilers da história, mas não vou procurar contar muita coisa não, para você ter aí, né, o mistério e desvendar quando for ler, que isso aqui vale muito a pena você ler, galera. Se você não encontrar isso aqui para comprar em sebos, procura ler por scan aí, tá? Porque infelizmente isso aqui não foi republicado ainda por nenhuma editora, o que merecia ser republicado. E aí, galera, o Magneto aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ele fala pro Xavier, né? Vou mostrar pra vocês aqui o desenho. Aqui está o Xavier, nesse estado lamentável, galera, tá vendo? O Xavier aí, ó, de olho aberto, por pinças, né, metálicas aqui. Ele tá com a expressão aqui aérea, né? Ele tá como se fosse um morto-vivo, cara. E aqui o Magneto, né, meio que dando uma tripudiada em relação ao Xavier. Porque o Magneto, galera, ele tá na fase e ele tá no estado que realmente eu gosto quando ele assume, né? Pra mim o Magneto, ele funciona muito melhor como um vilão, como realmente um principal rival do Xavier dos X-Men. Ou quando ele atua às vezes como um cara neutro.
Eu não acho muito legal quando o Magneto, mais uma vez ele fez isso, né? Ele fica ao lado dos X-Men, ele vira um dos X-Men, né? Ele participa da equipe, ele já foi diretor da escola, né? Na década de 80 ali, ele treinou os Novos Mutantes, foi por muito tempo diretor da escola quando o Xavier tinha saído, né? E ido lá pro espaço, lá pro Império Shi'ar e tal, aquela coisa toda. Mas assim, cara, enfim, eu acho muito mais legal, eu acho muito melhor aproveitado o Magneto enquanto vilão, enquanto ameaça aos X-Men, né? Por conta da sua filosofia ser bastante contrária e oposta ao do professor Xavier, tá? E aqui tá o Magneto, cara, falando isso aqui para o Xavier, dizendo que ele sempre foi um cara que preferiu, de forma... ele preferiu se rebaixar a humanidade ao invés de lutar contra ela, né? Magneto acha que o professor Xavier é um covarde, no final das contas, que esse pacifismo dele oculta uma covardia, né, cara? E o Magneto, ele é totalmente contra isso, ele acha que realmente a coexistência pacífica com os humanos é um sonho bobo, e que ele tem que realmente, Magneto, tem que provar aos humanos quem é que manda no pedaço. No caso dos mutantes, que na visão do Magneto, é a evolução da espécie que tem que sobrepujar os mutantes, os humanos que lá estavam antes no poder, né? E então aqui o Magneto fala, galera, o que aconteceu? Como é que o Xavier está nesse estado lamentável, vegetativo aí? Porque o Magneto, cara, com seu poder bastante ampliado, ele simplesmente está dizendo que está cortando o fluxo de ferro no sangue do Xavier. Sangue esse com ferro limitado que vai até o cérebro, e o Xavier, pela essa falta de vitamina, pela essa falta de ferro no sangue, ele fica sem condições de usar o seu poder e até de não conseguir pensar e ficar nesse estado aí deplorável, tá? Então, galera, mostra aqui o Magneto, ó, e o Xavier, né? O Magneto aqui, o Xavier lá preso, coitado. Então, a Jean Grey recruta uns mutantes aí, que eles são mutantes assim, que não fizeram, a partir dessa história, esses mutantes recrutados pela Jean Grey não tem mais nenhuma repercussão praticamente no universo dos X-Men, tá? Em outras histórias. Eles foram praticamente recrutados só para essa aventura aqui, o que eu achei bom, tá? Às vezes é bom ter um personagem só para aquilo ali, depois tchau, depois ela vai embora, não tem mais nenhuma diferença ou relevância. E aí o que acontece, cara? Já começa aqui a história, no Pentágono, os militares tinham pego, né, e tinham prendido a Johanna Cargill, que é essa moça aqui. E a Johanna Cargill, ela era um dos acólitos de Magneto, né? A Johanna, ela era uma dos acólitos mais fanáticos do Magneto. Então eles prenderam ela e estavam dando informações sobre o líder Magneto, que é um terrorista mutante, né? E aí ela estava lá presa, só que Jean Grey entra na mente dela, né? E diz que ela tem uma escolha, segui-la ou se dar mal, né? E aí durante a história, e aí a Johanna, no caso, prefere seguir a Jean Grey, né? É melhor estar com um mutante do que estar na mão de humanos do Pentágono. E aí, galera, seguindo a história, é engraçado que o Scott Lobdell, ele joga um ponto interessante no roteiro, que é como se fosse uma espécie de dúvida, é que se a Johanna Cargill seguiu a Jean Grey e formou parte dos X-Men interinos aí, da Jean Grey, por vontade própria, por acreditar que a Jean Grey estava certa, ou se a Jean Grey manipulou aí a vontade da Johanna Cargill. Então joga essa dúvida aí sobre o caráter da Jean Grey, se ela realmente resolveu agir de maneira antiética e imoral, né, subvertendo a vontade da Johanna e manipulando o seu comportamento, tá? Segundo a leitura da história, para mim me passou que não, que a Johanna realmente resolveu ajudar a Jean Grey por ver sensatez no que estava falando a Jean Grey lá, tá? E aí a Johanna também convoca outros mutantes novatos, como esse tal de Hector Rendosa. Esse aqui é um tal de Hector Rendosa, que é um mutante translúcido, tá? Vê que horrível, cara. Uma das características dele é o corpo dele ficar translúcido e você vê os órgãos dele, né? Você vê ele nu mesmo, vê ele realmente, ele é como se fosse um boneco anatômico, né? Uma aula de anatomia natural, né? O cara fica assim, então o cara fica horrível. E aí tem uma reação aí, isso aqui é em Boston, né? E as pessoas, logicamente, eram amigas deles ontem, mas aí nesse dia o poder dele veio à tona, né? Os poderes mutantes. E aí a galera tomou maior susto, viu que ele era mutante e começou aquela caçada ao Mutuna, né? Essa cena me pareceu um pouco quando o professor Xavier foi recrutar o Noturno, né? Na formação da segunda gênese de X-Men, né? A segunda formação, o Noturno estava lá sendo caçado pelos alemães, na Alemanha, lá como uma criatura demoníaca, né? Isso me lembrou um pouco, tá? O Hector, né,
Rendosa sendo caçado praticamente pelos humanos que até então eram seus grandes amigos aí. Mas aí a Jean Grey vai lá, joga uma ideia na cabeça da galera pra galera não linchar o Hector Rendosa, porque a galera ia matar ele no pau lá, né? E aí a Jean Grey manda o comando mental, a multidão que tava lá para a agressão e ela conversa aí com o Hector Rendosa, recrutando ele para a sua equipe Força-Tarefa de X-Men aí, né? Bem legal. Um outro personagem que eu acho muito interessante, galera, é um tal de Paul Provenzano. É um ítalo-americano, né? Esse nome você vê o nome de italiano. E esse Paul Provenzano, galera, é um mutante, vamos dizer assim, meio polêmico, tá? Ele tá aí, ó. Ele queria ser, galera, um membro de máfia, né? Um membro da gangue da máfia lá do bairro dele, do Brooklyn, lá em Nova York. E ele disse para os caras lá, né? Do chefe da máfia local, né? Ele disse que ele tem a vantagem de ele ser um mutante. Mutante cujo poder dele é ser invulnerável praticamente. Ele disse que ele é tipo... Ele fala que é tipo coisa, só que sem ser de pedra, né? É uma coisa sem os tijolos, fala ele aqui. E aí o dono da máfia lá, né, cara, o chefão da máfia, dá uma risada, diz que ele não pode contratar mutantes, que se ele contratar mutantes vai pegar mal pro lado dele, né? E aí, galera, os caras ficam lá vendo a bravata do Paul, que o Paul é um cara desbocado. Esse Paul Provenzano, galera, ele é polêmico, porque, cara, ele é chauvinista, ele é machista mesmo, ele é homofóbico, é um personagem, galera, que dificilmente seria aceito assim com bons olhos hoje em dia nos quadrinhos da Marvel, principalmente, que está tendo preocupações com essa questão aí do preconceito, que é muito válido sim, tá, galera? E aí, o que acontece? O Paul fala isso, os caras, porque o Paul, ele fala que não vai só ser um membro da gangue, né, ser um soldado, né, dessa gangue da máfia lá, como ele quer ganhar metade dos lucros que o chefão ganha, né? Então os caras ficam dando risada, né? O chefão, cara, quer saber, tá fudido. Então os caras pegam a arma aqui, ó, pipocam aqui, metem bala no Paul, e o Paul Provenzano tá lá, ó, não aconteceu nada, né? E ele mostrou que realmente o poder dele mutante é isso aí. E aí ele vai pra cima dos caras lá, ó, começa a confusão, o Paul Provenzano bate todo mundo, quebra a mesa, né? Faz um maior reboliço lá dentro, e a Jean Grey se intervém lá, falando que o Paul tá desperdiçando o poder dele com bobagem, né, cara, com futilidade. E a Jean Grey recruta também o Paul Provenzano, que se mostra um cara bem complicado, um cara chato, velho, um cara que dá em cima dela e tem pensamentos, né, bastante maldosos com a Jean Grey, né, cara. Mas beleza, então ela recruta aí o Paul Provenzano e eles estão indo para Mansão Xavier, onde lá aparece um novo mutante, né, uma nova mutante no caso, que é a Leyu Yoshida. A Jean Grey tinha montado como mental para o Solaris, né? Mas Shiro, o Solaris, recusou a oferta da Jean Grey, mas no lugar dela, que também captou aí a mensagem, foi a sua irmã, a Leyu Yoshida, que é conhecida como Solar e tem os mesmos poderes do irmão, né? Os poderes da chama atômica. E a Leyu Yoshida aceita aí o pedido da Jean Grey e forma com ela a equipe também, tá? A Leyu Yoshida aqui, ó. Ela aceitou aí ser integrante dessa nova equipe, liderada pela Jean Grey, que a Jean Grey assume que ela nunca foi líder, que ela não tem muito jeito para isso, né? Que isso sempre foi um cargo dedicado mais ao marido, né? O Ciclope, ao contrário da Jean Grey, sempre foi um líder exemplar, né? E é legal que a Jean Grey assume isso, que ela não é muito de liderar mesmo, mas tem que liderar esse grupo aqui nessa situação. E aí, galera, outra situação bem interessante é que nessa história aqui, eu não mencionei, mas tem também o Estrela Polar. O Estrela Polar, o Jim Paul, o Estrela Polar, o canadense, ele fazia parte da Tropa Alpha, né? Ele é um dos membros, um dos membros originais da Tropa Alpha. E ele aqui está como um escritor famoso, ele lançou um livro falando sobre a questão mutante. Ele também se assumiu gay, né, homossexual, então ele é meio que duplamente estigmatizado aí, o Estrela Polar. Então ele está aqui dando autógrafo sobre seu livro, né, que fez sucesso entre os leitores. Aí aparece um gordinho aí preconceituoso, né, um gordinho que é totalmente contra os mutantes, né, cara, demonstrando sua raiva aqui. E aí ele saca uma arma aqui, ó, para o Jim Paul, né, o Estrela Polar, ele saca uma arma para atirar no Jim Paul. O Jim Paul, como é super veloz, porque o Jim Paul tem o poder da super velocidade, ele também voa. Ele, em sua velocidade, pega a arma, né, meio que humilha o gordinho e recebe os aplausos da galera, juntamente com um comando da Jean Grey, né, convidando ele a formar com ela a nova equipe de X-Men aí. X-Men não, desculpa, de X-Men interinos, tá?
E é isso, galera, ele aceita e é mais um membro que a Jean Grey consegue recrutar para o seu grupo, tá? E aí, ó, caminhando aí com isso, e também, galera, essa história tem muitos núcleos, assim, muitas situações que eu achei meio engraçado, porque esse Paul Provenzano, cara, ele é preconceituoso com o homossexual, ele é homofóbico, então ele já faz troça com o Jim Paul, cara, chega por lá, mete a porrada nele, né, dá maior cacete aí no Paul Provenzano, que o Paul Provenzano, como ele é invulnerável, né, ele sangra e tal, mas ele não corre perigo, assim, por ataques físicos desse jeito. Mas o Jim Paul mete a porrada que nem saber, né, cara? Então é bem interessante aí, galera. Enquanto tudo isso rola, a Jean Grey fala a situação lá de Genosha, que o movimento Magneto tá preparando um exército de mutantes para atacar a humanidade com tudo, enquanto o professor Xavier, ele vira o símbolo da derrota do ideal dos X-Men, né? O símbolo da coexistência pacífica entre humanos e mutantes é mostrado aqui derrotado, com o professor Xavier meio que crucificado aqui, né, galera? Em estado vegetativo. Veja aí a confusão que tá. E aí, galera, enquanto tudo isso acontece, como eu falei pra vocês, Ciclope e Wolverine estão indo lá de maneira furtiva e sigilosa pelos subterrâneos de Genosha, na missão de resgatar os humanos que estão se escondendo de Magneto. Humanos que fugiram de Magneto, estão sendo caçados pelos mutantes, pelos mutoides, que agora servem o Magneto, e estão lá, né, vivendo nos subterrâneos, combatendo os mutantes com o que podem, e os X-Men foram lá para recrutar. No caso, Ciclope e Wolverine foram lá para resgatá-los junto com a Lorna Dane, que é a Polaris, tá? Que também tem poderes de controle magnéticos. Não no nível do Magneto, né? E também tem aqui, galera, eu posso mencionar a Alison, a Cristal, tá? A Cristal também aparece aqui nessa história. Ela tinha passado um bom tempo com seu marido, o Longshot, lá no Mojoverso, e aparece aqui para pedir ajuda de Jean Grey. Jean Grey acaba, né, aproveitando a situação para convidá-la a integrar na sua equipe de X-Men interinos, tá? Bem legal, galera, essa história eu indico realmente. Eu quero mostrar aqui uma cena, aqui é quando mostra Wolverine preocupado com o Ciclope após a fusão que ele teve tempos atrás com o Apocalipse. Wolverine acha que essa fusão com o Apocalipse mexeu com o Ciclope após esse acontecimento. E isso é bem interessante, o Ciclope fica mais interessante ainda depois dessa parada aí, galera, tá? Uma cena bem legal aqui, galera, é quando os X-Men, no caso Ciclope e Wolverine, se deparam com uns humanos lá de Genosha, né, que estavam vivendo no subterrâneo. E nesse momento aqui, né, cara, vários humanos aí com armas aí, ó, armas poderosas, né, armas high-tech e tal, com tecnologia avançada. E aí Wolverine, aí vão cair dentro. Aí Ciclope, cara, ele dá uma sequência de rajadas, ricochete, desarmando todos os caras aqui. O Ciclope é ligeiro pra caramba, dispara a sua rajada de várias formas aí, ricocheteando, desarmando os caras no processo. O Wolverine fica até impressionado com essa façanha aí do Ciclope nesse momento aí, tá, galera? Então, muito interessante, pessoal, tá aí a equipe de Jean Grey, né, arranjou o Paul Provenzano, né, o Estrela Polar, a Johanna Cargill, que era uma acólita e agora tá servindo os X-Men, né, nesse momento aqui, o Paul Provenzano, o polêmico, tá? A Cristal, o Hector Mendoza, que é o que fica translúcido, e é isso aí. E a Jean Grey liderando, galera, tendo um confronto bem interessante aí com o Magneto mais pra frente, tá, galera? Bem interessante aqui, o Magneto também faz lembrança aqui quando ele tinha sido tidamente apagada pelo Xavier na saga Atrações Fatais, né? Atração Fatal. Ele lembra aqui, ele lembra quando o Colossus virou um acólito e ficou do lado dele na mesma saga, tá? E o Colossus cuidou do Magneto nessa época. Aí ele lembra aqui também o Xavier, o sacrifício que o Colossus fez para livrar os mutantes do vírus legado, né? Que o vírus legado estava matando mutantes, e aí o Colossus se sacrificou como veículo de cura do vírus legado. Então, galera, vale muito a pena aqui, tá? Essa história, indico realmente para vocês a saga Amanhecer Violento, que foi lançada aí na X-Men Volume 8, tá? Quem gostou aí, pessoal, dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilhe para seus amigos e amigas, e até o próximo. A guiar, tem o que falar, pessoal!